rastro atravessando um ponto distante, perdido no paralelismo temporal esquecido, onde o tempo não registra passagem e a memória não ousa acompanhar. Ali onde caminhar não significa avançar, e existir não exige permanência. Algum tempo depois, que não pode ser medido por eras nem ciclos, Hugo caminhava por corredores de um palácio estranho, vasto demais para pertencer a um único mundo. Um palácio que parecia existir para todas as criaturas e para nenhuma em particular, onde cada passo deveria esmagar um mortal comum, mas onde ele avançava com naturalidade silenciosa, sem cultivo, sem proteção, sem sinal de esforço. As criaturas o observavam com perplexidade contida, pois seus olhos treinados só conseguiam ver aquilo que não fazia sentido algum. Um simples mortal atravessando uma região onde apenas Dulcans poderiam existir sem serem desfeitos. Um corpo frágil ocupando um espaço que negava a fragilidade. Uma presença que não deveria ser aceita, mas que ninguém conseguia expulsar. Janana Vajra. Um ancião ancestral, cuja visão atravessava incontáveis ciclos, observou-o caminhar como se estivesse sozinho no universo inteiro, e murmurou que ele agia como se não houvesse mais ninguém ali, com uma naturalidade tão absoluta que ninguém conseguiria imitá-lo, não por falta de poder, mas por falta de desapego ao próprio lugar no real. O alcançou o salão central, onde leis antigas se acumulavam como poeira sobre poeira, e com um único passo rompeu a distância sem percorrê-la, desaparecendo de onde estava para ressurgir no centro da plataforma, sem deslocamento visível, sem técnica perceptível, apenas afirmando que o espaço não tinha mais autoridade sobre ele. Apenas os anciões ancestrais compreenderam o que seus olhos testemunhavam, pois sabiam que aquilo não era teleporte, nem arte, nem violação de lei, mas consequência direta de alguém que já não negocia com estruturas, enquanto os demais observavam em silêncio confuso, incapazes de aceitar que o impossível não estava sendo violado, apenas ignorado. Eles analisaram-o até o limite de todo o conhecimento acumulado, e mesmo assim, tudo o que conseguiam ver ao encará-lo profundamente era um simples mortal sem cultivo, sem disfarce, sem falsidade. Um ser que não escondia poder algum, e ainda assim permanecia ali, intacto, como um erro que se recusava a ser corrigido. Gati para Gati. Então o falou, sem elevar a voz e sem impor presença, como quem conversa com o próprio fluxo do real. É bom ver tantos de vocês reunidos, disse ele, pois hoje não vim pra lutar, nem pra julgar, nem pra disputar posições. Vim apenas falar daquilo que todos atravessam,
mas poucos aceitam compreender. Om Dharma Shanti. O ciclo da semente e do fruto não pede pressa nem apego. Há o tempo de cair na terra escura e o tempo de romper o solo endurecido. Nem toda semente deseja permanecer semente, nem todo fruto retorna à árvore que o gerou. E aquele que compreende isso não teme o fim de uma forma, pois sabe que o ciclo só aprisiona quem se recusa a atravessá-lo, e que o verdadeiro passo além começa quando nada mais precisa ser preservado. O ciclo da semente e do fruto não pede pressa, não é nem apego. Há o tempo de cair na terra escura e o tempo de romper o solo endurecido. Nem toda semente deseja permanecer semente, nem todo fruto retorna à árvore que o gerou. E aquele que compreende isso não teme o fim de uma forma, pois sabe que o ciclo só aprisiona quem se recusa a atravessá-lo, e que o verdadeiro passo além começa quando nada mais precisa ser preservado. Não como alguém que busca atenção, mas como quem espera que o próprio tempo se alinhe. Ele observa os rostos antigos, olhos que atravessaram eras e ciclos, e compreende que todos ali dominaram poderes, mas poucos tocaram a origem do chão de dar. Coisa cagar. Os 3.000 grandes daus do domínio ancestral são aquilo que vocês chamam de frutos, resultados maduros colhidos no fim de processos esquecidos. O praticante consome o fruto, refina o sabor, defende o resultado, mas raramente pergunta de onde ele veio. Assim nasceu o fruto do Tao, o poder sem memória da própria raiz. Do caos. Os fragmentos da vontade celestial não são o Tao em si, são galhos que sustentam leis específicas da criação. Refinar um fragmento é dominar uma parte da ordem do mundo, mas quando se segura um galho, também se pode segui-lo, até onde o tronco sustenta todas as ramificações. O tronco não anda isolado, é a fonte primordial do domínio ancestral.
O eixo que permite que leis existam sem se contradizer. Confundir o tronco com o fim é acreditar que unidade é conclusão. Compreender o tronco é perceber que toda a estrutura aponta para algo ainda mais profundo. Assim. Abaixo do tronco existem raízes e elas não são pureza nem corrupção, mas o caos primordial da época atual. Quem encontra as raízes não controla o mundo, controla a fonte do caos que o movimenta, não para dominá-lo, mas para atravessá-lo sem ser consumido. Antes do fruto, antes do galho, antes do tronco e das raízes, existe a semente. A faísca da época é a origem silenciosa de tudo. Aquilo que germina se torna árvore, cria civilizações, daos e destinos. Cultivar não é subir, é rastrear o processo até o início. Gotcha. Quando o caos se dissipa, céu e terra tomam forma e todos os seres surgem naturalmente. O Dao gera o 1 gera o 2, o 2 gera o 3 e o 3 gera todas as coisas. A transformação atual da faísca épica é o Dao dando origem a mais uma vez diante de você. Gachi para gachi. Nem toda semente dá sede, tudo volta sem semente, nem todo fruto retorna à árvore. Quem compreende o ciclo abandona a pressa, abandona o apego e abandona o medo do fim. O cultivo verdadeiro não é colher mais frutos, mas lembrar-se da semente. No centro da consciência imóvel, antes do gesto e do nome, o aquieta o pensamento sem expulsá-lo. Não há travessia, não há portal aberto pra fora. O que existe recolhe-se e começa a se organizar por dentro. O silêncio não é vazio, é campo preparado. A atenção repousa como uma chama que não tremula. E nesse repouso algo começa a ganhar contorno sem ser chamado. Mirar e não é buscado, mirar e é mantido. Oh, mirar este tão mirar e dará não. Mirar este tão mirar e dará não. O som não
respiração não empurra, ela sustenta. O reino nasce porque a mente não interfere, permanece porque a vontade não força. As mãos não se movem, mas um gesto interno se fecha. Portões sutis se alinham dentro do corpo imóvel. Respiração, postura e intenção tornam-se um único eixo silencioso. Não governa o cenário, ele permite que o cenário se estabilize sozinho, como um órgão recém-formado aprendendo a existir. Chata um som sem conceito, raízes de vibração. Eles descem lentamente e atravessam camadas e ancoram mirar. E como o campo autossustentado, o reino já não depende da visualização ativa. Ele respira por si dentro do mundo mental. Neste ponto não há mais observador, não há quem sustente nem o que é sustentado. Existe apenas a harmonia silenciosa de um reino que se organizou sem esforço. A eletrônica emerge como pressão inevitável, afirma a existência do núcleo e então recua, deixando apenas a estabilidade. Marari Shanta, Mirari Anta, Marari Shanta, Mirari Anta. O som se rarefaz, mas o campo permanece. A música se retira sem encerrar. Mirari continua instalado, operando em silêncio dentro da consciência. Não como visão, mas como presença confiável e estável. O reino não nasce de novo, ele já está. Mirari permanece instalado no centro silencioso da consciência. Não como imagem, não como visão, mas como campo vivo que respira sem esforço. Nada é convocado, nada é ampliado, tudo apenas entra em fase. Mirari Antara Shitam, Mirari Samadam. Constrói, o som mantém. Ele impede a dispersão sem aprisionar. Fixa a coerência sem rigidez e permite que cada camada do ser encontre o mesmo ritmo interno. O corpo inteiro torna-se gesto. Não há mãos, não há postura. Alinhamento, silêncio entre respiração, peso e atenção. O batimento desacelera, a atenção se dissolve, o mundo mental aceita mirar e como parte orgânica de si. Ramana Shataon. As sílabas descem como raízes sonoras, tocam memória, emoção, intenção e vazio, fazendo cada camada vibrar sem conflito. Não há frequência dominante, tudo sustenta tudo. Neste ponto o reino existe, sustentar a ação. A consciência não observa o reino não responde à consciência. Ambos vibram como um único campo estável, onde pensamento, silêncio e presença ocupam o mesmo nível ontológico. A eletrônica emerge pesada e inevitável, afirma a harmonia como fato e então recona ricamente.
sama mirar e chantar. A repetição não conduz a lugar algum, ela apenas impede o colapso. Mirar e permanece íntegro, mesmo quando a atenção afrouxa, mesmo quando o som se afasta. A música não sela com o fim, ela se dissolve, o reino não se apaga. Ele continua operando como um núcleo silencioso, ecoando